Olá, meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo ao Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. E hoje eu vou falar sobre algo que é um terror para muitas pessoas, que é o medo. E eu vou falar especificamente sobre o que eu aprendi com o medo. E para a maior parte das pessoas, o medo é algo que, eh, aliás, como o próprio nome já indica, que as apavora, ou seja, que as deixa totalmente instáveis, totalmente inseguras. O medo, obviamente, que também sempre faz parte da minha vida, ainda hoje. Existem imensas situações que trazem medo ou que existe a manifestação em termos emocional do medo na minha vida. Só que eu aprendi uma grande lição com o medo, especialmente desde que me tornei coach e mentor, e que a maior parte das pessoas simplesmente não vê. Nós passamos a vida, de uma maneira geral, todas, a evitar sentir medo de alguma coisa. Nós, quando sabemos que determinada situação nos pode trazer algum tipo de receio, nós tentamos contorná-la ou tentamos evitar confrontá-la, vamos dizer assim. Mas para mim o medo tem um significado completamente diferente. Para mim o medo, desde que eu comecei a perceber que tudo na vida é possível sofrer uma mutação, nada é estático, a vida está em constante movimento, para mim o medo começou a trazer, de alguma forma, uma necessidade diferente para a minha vida. E o que é que eu quero dizer com isto? Sempre que alguma situação causava medo, alguma situação especialmente por desconhecimento, eu comecei a olhar para o medo, para as situações que me traziam esse, eu não digo pânico, mas que me traziam esse desequilíbrio, como oportunidade para eu aprender algo novo. Vou explicar. Por exemplo, na altura que eu comecei esta carreira, eu não sabia absolutamente nada sobre as técnicas de coaching, as técnicas de sessões. Aliás, quando eu comecei a escrever um livro, eu não sabia nada sobre escrever um livro. Isso, obviamente, que me trouxe medo. E se fosse em anos anteriores, ou se fosse como a maior parte do tempo e a maior parte das pessoas também faz, eu via uma situação que me causava medo e dizia: não, é melhor deixar aquilo quieto, porque eu não domino, então eu prefiro controlar aquilo que eu domino. Então vou evitar ir para um caminho desconhecido. Mas tudo aquilo que me trouxe medo na minha vida, hoje, é uma realidade fantástica. E não quer dizer, por exemplo, que hoje, quando eu estou a falar para 100 ou 200 ou 300 ou 500 pessoas numa palestra, por exemplo, uma empresa, não quer dizer que eu não sinta medo antes de entrar no palco. De forma alguma. Mas o medo, para mim, é o indicativo de que eu preciso de enfrentar algum tipo de receio, algum tipo de fantasma do passado ou algum tipo de conceito social que alguém disse que é desfavorável. A partir do momento em que eu enfrento os meus medos, a partir do momento em que eu dou de caras com ele, eu sou obrigado a lidar com ele. Então, no meu caso específico, não é a ausência de medo que tem feito com que eu tenha crescido em termos profissional, mas sim o poder avançar independentemente do medo se fazer presente. Porque sempre que eu sinto medo de alguma coisa, eu tenho a necessidade de pesquisar mais sobre esse assunto. Eu tenho a necessidade de desenvolver novas competências. Então, uma coisa que eu aprendi com a vida e que aprendi com o medo é que o medo nada mais é do que uma indicação daquilo que nós precisamos de construir que ainda está em aberto na nossa personalidade. É muito fácil pensar sobre o que é o significado do medo. Normalmente, as situações em que nós sentimos mais medo na nossa vida são situações que provavelmente nos vão trazer os maiores benefícios. Se nós soubermos, obviamente, enfrentar esse medo e avançar independentemente dele existir. Pense comigo. Quando nós estamos a pensar, por exemplo, num profissional, num atleta, é óbvio que ele tem receio que alguma coisa corra mal. E muitas vezes isso traduz em medo. Mas apesar desse medo, apesar do receio que ele tem de poder contrair uma lesão, de poder ter algum tipo de deslize ou desconcentração e perder a velocidade, por exemplo, na corrida ou qualquer coisa assim do género, não é? Pelo facto de ele ter esse medo, ele vai empenhar muito mais energia, muito mais foco na sua missão e provavelmente ele vai chegar à vitória com muito mais rapidez do que aquela pessoa que está confortável com uma situação. Todas as situações que nos são confortáveis e que não nos trazem qualquer tipo de medo é chamada zona de conforto. Então, tudo aquilo que nos traz medo é sair da zona de conforto. E é saindo da zona de conforto que nós crescemos enquanto seres humanos, crescemos enquanto profissionais
enquanto maridos, enquanto pais. É só quando o medo se manifesta que nós temos a possibilidade de construir um eu melhor. Ou seja, desenvolver novas aptidões e de poder crescer em todos os sentidos. Então, para mim, aquilo que a vida me diz sempre que medo se manifesta no meu dia a dia é que eu preciso de aprender algo novo. Eu preciso de transformar aquilo que eu sou, de moldar aquilo que são os meus pensamentos, de tentar, de alguma forma, expandir os meus horizontes. A partir do momento em que eu o faço, e mesmo que muitas vezes até já domine razoavelmente alguma técnica, obviamente que existe sempre medo. Eu sempre que estou no início de uma sessão, por exemplo, apesar de ser de vídeo, não é? Em que não há aquela coisa da presença física que é mais impactante, eu sinto algum tipo de receio. Não digo medo, mas algum tipo de receio. E eu sei que nesses minutos anteriores, quando eu faço uma preparação antes de cada sessão, eu tenho um ritual, vamos dizer assim, antes de fazer cada sessão, de concentração, de centrar-me, de tentar manter o meu máximo equilíbrio e de ativar a minha energia toda, especialmente a parte positiva. Isso acontece precisamente por esse medo. Porquê? Porque eu quero que o meu cliente não só seja bem atendido, como tire frutos bastante proveitosos dessa sessão, que possa, de alguma forma, crescer com o conteúdo que eu vou partilhar com ele e aquilo que vamos discutir nessa sessão. Da mesma forma com o livro. Quando eu lancei, por exemplo, Sem Limites, eu já partilhei esta história algumas vezes, eu tinha muito receio que as pessoas entendessem mal para eu estar a escrever um livro sobre a lei da atração, a falar especificamente sobre riqueza, prosperidade e abundância, quando, inicialmente, ou em períodos passados, eu não me considerava uma pessoa rica. Hoje, felizmente, considero uma pessoa muito rica. E cada um de nós tem a sua riqueza à sua maneira. Então, quando eu lancei o Sem Limites, eu tinha muito receio do feedback do público. Então, o que é que eu fiz? Eu tentei escrever o melhor livro de sempre. Eu tentei fazer o meu melhor, transmitir tudo aquilo que eu sabia e o resultado, apesar do medo, de eu ter enfrentado esse medo, o resultado foi que eu pesquisei sobre novas técnicas de literatura, eu pesquisei sobre técnicas de engajamento ou de captar a atenção do leitor, e a maior parte das pessoas todas me têm dito que, normalmente, quando começa a ler o Sem Limites, lê até ao fim no mesmo dia. Não consegue parar de ler. Então, só pelo facto do medo se ter manifestado antes de eu escrever esse livro, é que eu empenhei ou que apliquei tantas técnicas nessa escrita. Se não tivesse acontecido essa manifestação de medo, eu provavelmente tinha feito mais um livro, obviamente que teria algum valor, não é? Eu jamais lançaria qualquer tipo de conteúdo que não tivesse qualidade para eu próprio, como consumidor, como leitor, mas o medo foi o que fez com que o Sem Limites fosse um livro muito superior ou com uma qualidade muito acima daquilo que eu estava à espera, ou que era previsível. Então, para mim, o medo nada mais é do que uma indicação da vida de que há algo novo que eu preciso aprender para superar essa situação, esse desconforto, essa tensão. Então, medo para mim não é uma coisa negativa, muito pelo contrário. Medo para mim é um alerta. É quase como se fosse um sinal de alarme a dizer-me: precisas de aprender algo novo. E a partir desse momento, eu sei que sempre que eu sinto medo de uma situação, de que ainda não estou completo, ainda preciso desenvolver novas competências, ainda preciso de construir um eu melhor. E agora eu pergunto, de que forma é que você lida com o medo? Como é que você gera esse desconforto que surge na sua vida? Será que a forma como eu partilhei neste episódio de ver o medo como uma oportunidade de crescimento, será que faz alguma diferença para o seu bem-estar? Partilhe a sua experiência nos comentários. Ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube e juntar-se a mim nas redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver o episódio de hoje. Um forte abraço e até para a semana.